Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cassandra, de volta aqui no canal da costura para ensinar esse vestido evasê, cortininha, várias formas de usar e ainda vou ensinar vocês para encontrar as linhas na diagonal e fazer esse desenho de V, tá bom? Vocês vão a princípio desenhar um retângulo com a altura do seu vestido pela largura do busto, ok? Então, meu retângulo aqui tem o comprimento do meu vestido pela largura do meu busto, ok? Então, do centro do meu vestido eu vou marcar as costas dividido em dois, baixo 3 centímetros e dessa pontinha eu meço para o traço de cima a medida do meu ombro. Vou então desenhar meu decote. Não é um decote definitivo, tá, pessoal? 3 centímetros para baixo, como eu baixei o ombro, também vou baixar aqui o tracinho para saber o tamanho da minha cava, que vai ser de 21 centímetros. E isso é uma cava para um tamanho 38, ok? Da cava, eu já posso abrir no evasê o tanto que eu quiser de largura e arredondar a barra para não ficar bico na lateral. Vou definir meu cortininha, então aqui eu posso deixar na largura de uma medida que a gente faz entre os mamilos, metade então, né? Posso deixar nessa largura e a altura também eu vou definir conforme eu queira, tá? Se você for franzir esse cortininha, você pode até deixar mais largo essa parte superior, tá? Mas caso você não queira franzir muito, você pode definir ele mais estreitinho na medida que eu falo entre os mamilos, tá bom? Então, o limite dessa cortininha vai dar quase lá no meu ombro. Por quê? Porque eu ainda tenho a viradinha para fazer canaleta e passar o cordão, tá? Então, eu vou recortar esse molde e usar ele de base para fazer o molde das costas. Copio todo ele com algumas modificações, tá? 2 centímetros mais comprido no centro da barra das costas. Lateral igual, cava também a mesma altura, mas o cortininho eu posso fazer um pouco mais estreito, que vai ser mais bonitinho. Aí eu vou redesenhar a cava e fazer uma abertura no centro para que eu possa passar o cordão. Além desses dois moldes aqui, você só vai precisar dos viés, mas os viés não precisa modelar. São 3 centímetros de largura para o cordão e o acabamento da cava, ok? Então, as diferenças: barra levemente mais longa, a parte de cima nas costas mais estreito e a fendinha para passar o cordão, certo? Então, dessa forma, eu distribuo os moldes no meu tecido. Aqui, pessoal, eu tô com 2,5 metros de tecido, tá? Vou colocar numa linha diagonal de uma forma que eu visualize ele em V, que é a forma que vai alongar mais a silhueta, tá? Vai ficar mais bonito do que se você fizer num A, ok? Você tem a opção de não fazer o recorte no centro da frente e das costas, tá? E daí coloca normalmente esse molde na dobra. Mas se você quiser fazer essa brincadeira com as listras,
Fique à vontade. Aqui, então, os meus moldes têm a margem de costura já, mas como eu tenho que contar com uma diferença que às vezes acontece porque o tecido corre, então eu vou deixar uma sobrinha para que eu possa tirar essa diferença na hora do encontro das linhas, se eu precisar dessa folga, tá bom? Olha, pessoal, então se você não tem uma mesa grande o suficiente, assim como eu, você pode colocar no chão e você consegue cortar tranquilamente. Além dos moldes, dos 4 pedaços, então a gente precisa mais dos viés de 3 centímetros. Primeira coisa, então, vou juntar as linhas, tá? E vou passar uma reta aqui no centro. Perceba que eu tenho um degrau ali, ó, entre um e outro, mas eu preciso encontrar as linhas e eu já contei com essa diferencinha, por isso que no molde eu cortei com sobra, tá? Quando você faz linhas normais, jogando elas na diagonal como esse aqui, eu consigo encontrar mais fácil. Então, puxa um pouquinho de baixo, puxa um pouquinho de cima e vai encontrando. Quando eu faço uma costura no centro da frente e das costas, como esse aqui, eu prefiro primeiro passar essa costura de junção para depois, então, fazer as viradinhas e pesponto, porque uma costura francesa corre o risco de repuxar ou fazer barriguinha na costura. Então, é preferível fazer primeiro essa costura que acaba contendo um pouco o tecido, para depois eu fazer o restante, que vocês vão ver logo em seguida. Não deixe de se inscrever e clicar no sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos, ok? Olha, então, juntinho, tá bom? Então, agora eu vou juntar também as costas e já deixando na parte de cima a aberturinha de pelo menos uns 15 centímetros para você passar o cordão. Tá? Aí esse cordão vai sair ali no meio das costas, tá? Quando você faz um cortininha e amarra na lateral do ombro ali, aí você não precisa deixar aberto. Nesse caso aqui precisa, porque eu vou amarrar bem no meio das costas. Chegando na altura da abertura para passar o cordão, eu vou fazer um retrocesso e vou parar. Agora, cada beirada dessa costura que tá solta ali no avesso, eu vou fazer uma viradinha e passar a costura com uma dobra, ó, uma viradinha. E vou passar a costura bem na ponta, bem na beirada, tá? Para que depois, quando eu for pespontar esse vestido, dos dois lados da costura de junção, eu consiga prender as beiradinhas desse tecido, já com elas dobradinhas, então ele vai ficar muito bem acabado no avesso, tá? Eu vou fazer isso nas duas beiradas da costura.
Olha como ficou, então agora eu vou fazer desse outro lado. Vou virar e vou passar a costura na beirada da dobra. Terminando essa costura, olha como vai ficar. Eu abro e vou pespontar agora em cima, tá? Em cada lateral da costura de junção. Que aí eu já vou prender o tecido dobrado por baixo. Nossa costura de um lado tá pronta, então vamos fazer do outro lado. Terminados os dois pespontos, então vou passar para a parte das costas, lembrando que a parte da fenda, pessoal, da parte de cima do cortininha, eu também vou fazer a mesma dobrinha, tá? E vou continuar costurando normalmente o restante da peça, passando pelo fim da fendinha ali até lá no final, dobrando uma vez e costurando na beirada.
costurando normalmente, saindo aqui da fenda e entrando para dentro do vestido, olha. Uma viradinha normalmente. Vai servir depois de base para a gente fazer a bainha dessa fenda e o pesponto do restante. Mesmo jeitinho, tá, pessoal? Costura dos dois ladinhos com uma virada. E costura bem na beiradinha. Por que todas essas bainhas depois de juntar? É que como eu tô trabalhando em linha diagonal, é melhor primeiro prender ela, porque cada costura que eu fizer, ele vai abrir um pouco e vai fazer muita barriga na costura de junção dos dois tecidos na frente. Isso não pode acontecer. Então, por isso que primeiro eu juntei os tecidos para depois fazer essa bainha. Dá um pouco mais de trabalho? Sim, dá. Só que se eu fizer a bainha primeiro, para depois juntar os tecidos, o tecido já vai estar aberto ali na beirada, então ele vai fazer mais barriga ainda, certo? Saindo do vestido, indo para a fenda, então, ó, só passar direto e continuar a viradinha fininha. Terminei, então agora eu vou fazer o pesponto também nas costas. E aí, quando eu passar pela fenda, ela vai fazer um papel de bainha com duas viradas, tá? Então, na mesma costura que eu faço a segunda virada da bainha, eu já pesponto o restante do vestido na parte de trás. Olha. Dobramos e vamos fazer as últimas costuras dessa junção de frente e de costas.
Então, terminei os pespontos. Vocês vão perceber que ele dá uma puxadinha, então vocês podem puxar a própria costura e passar, que ele já vai ajeitar, tá? E aí a aberturinha também já fica bem bonitinha, olha. E aí eu já posso juntar as laterais do meu vestido. Vamos fazer costura francesa para mais uma vez a gente não precisar da overlock. Então, nós vamos juntar avesso com avesso, frente e costas, tá? E fazer aquela costura mais fininha, um pouco menos de um pé de máquina, pelo direito da peça, tá? Passamos aquela costura fininha, se precisar a gente refila, para então passar a costura definitiva pelo avesso, certo? Aqui você já não tem compromisso de juntar as linhas, caso não queira, tá, pessoal? É mais o visual da frente e das costas. Lateral não precisa se preocupar. Então, ó, pessoal, costura bem fininha no direito. Se você não fez tão fininha, você refila o tecido, tá? Aí você vai virar pro avesso e vai fazer a costura com o pé de máquina. Olha, pessoal, como fica limpinho, sem overlock. Vamos fazer isso nas duas laterais do vestido, ok? Direito também fica perfeitinho na costura. E depois dessas costuras de lateral pronta, podemos virar para fazer a bainha de lenço. Então, primeiro uma viradinha fininha e passamos na máquina bem na beirada.
viradinha fininha. Vamos fazer uma segunda virada, se preciso for, você vai tirar essa beiradinha de tecido. Caso não seja preciso, você só vai fazer mais uma viradinha e passar a costura. Pessoal, então eu cortei 2 viés aí de uns 60 centímetros, a sobra a gente pode tirar depois, tá? Por 3 de largura para eu fazer o acabamento das cavas. Então eu vou pegar na ponta da cava das costas, por exemplo, e vou até a cava da frente, tá? Vou pregar meu viés pelo avesso com um pezinho de máquina, sem puxar muito a parte do corpo, tá? Eu tenho que conter um pouquinho para não ficar sobrando e vou pregar o direito do viés com o avesso da peça. Então, agora a gente vai dobrar o viés para o direito. Dobra uma vez, dobra 2 vezes e passa a costura, bem na beiradinha. Olha então como ficou. E eu vou fazer a mesma coisa na outra cava. Viu? Perfeitinho.
Terminado o viés, então, eu vou tirar as sobrinhas. E para fazer a canaleta onde vai passar o cordão, eu vou fazer uma viradinha fina igual o que eu fiz na bainha do vestido, tá, pessoal? E só que aí eu vou fazer uma viradinha fina e uma mais larga de uns 2 centímetros para fazer uma espécie de canaleta e passar o meu cordão. Então agora eu vou passar a bainha fininha. Então, a virada fina feita, pessoal, eu vou mostrar em detalhes aqui como que eu vou fazer essa segunda viradinha. A parte do viés eu tenho que encontrar com a parte de baixo, faço uma pequena preguinha em cima, olha, para então seguir. E aí eu consigo arredondar melhor essa ponta, certo? Ok?
Terminei a canaleta, então agora eu vou fechar o cordão. O cordão você pode fechar igual o viés. Pode comprar um viés ou qualquer um outro cordãozinho de couro, do jeito que você quiser. Ou faz um roletê, né? Que você vai fechar o cordãozinho pelo avesso e depois desvirar. Eu aqui vou fazer como se fosse um viés. Dobro a ponta para fazer o acabamento. Vou dobrar assim, dessa forma. E vou passar a costurinha. É como fechar um viés normal, tá? Terminando o nosso cordão, eu posso passar ele na canaleta com a ajuda de um grampo de cabelo, um alfinete de segurança, tá? Aí tá nosso vestido. Essa abertura de trás também pode ser jogada para frente, mais uma ou duas formas de usar, né? Além das que eu já mostrei no início do vídeo. Nossa costura da frente e das costas, nossa costura lateral francesa, impecável, né, pessoal? O molde desse vestido está disponível no site, fiquem à vontade. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de assistir quantas vezes vocês quiserem e precisarem, pois costura é questão de paciência e persistência. Fiquem com Deus e até a próxima.